Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Um Encontro. Dessa vez nós vamos voltar ao tema luto. O que é o luto? É uma perda significativa que importa em emoções. Nós vamos falar hoje sobre os estágios do luto e as estratégias que nós podemos adotar para ajudar uma pessoa que se encontra no momento da perda. Para tanto, nós convidamos aqui a Renata, ela é executiva de novos negócios e estratégias. Ela é escritora, esportista e está conosco hoje. E aí, Renata, você está bem? Como é que você está? Tudo bem, pastor, pastora? Graças a Deus, estou muito feliz. Quero agradecer a todos que assistiram, né, o nosso podcast Superando o Luto. Recebi muitas mensagens positivas de conforto. Olha, me tocou, eu passei por isso. Então, assim, o propósito do livro iniciou. E eu estou muito feliz de estar aqui novamente com um tema, né, a parte 2, né, com um tema extremamente importante, que é a consequência, né, de tudo e da dor para a cor. Isso. Renata, eu gostei muito dessa chamada, vamos dizer assim, que você fez, né? Da dor para a cor. Se você está conosco, nos acompanhe, eu peço que você tire aí um minutinho e curta o nosso canal, se inscreva e depois compartilhe essa mensagem, esses conhecimentos que com certeza eles vão ajudar a muitas pessoas. Bom, Certeza. vamos falar então, Renata, da sua vivência, aí da sua experiência em relação a essa dor que foi a perda do seu pai, a separação, né? Como que você viveu isso? Como que você pode retratar isso para nós? É uma experiência muito dolorosa, né? Eu posso dizer que eu sofri muito, ainda sofro. Cheguei no estágio da aceitação, do início da aceitação, né? Porém, eu sou uma pessoa que eu já tenho alguns transtornos emocionais desde pequena e eu não consegui identificar o meu processo, né, do luto complicado. Então, eu passei por todos os estágios, sofri muito, me anulei muito, né? E o propósito hoje desse tema é justamente as pessoas identificarem o que é Sim. importante. E eu queria falar também, pastor, que Hum, assim, é importante cada pessoa conhecer, né? Se dar oportunidades de conhecer a sua força interna. certo. Porque para passar por cada estágio não existe regra, tá? O estágio do luto. Tem um luto normal, um luto complicado, e não existe regra de, eu vou ter que passar pela negação, vou ter que passar pela raiva, aceitação. Tem gente que vai direto pela aceitação e tá tudo bem. Porém, é Sim. importante essa identificação para o processo não se agravar, como foi o meu caso, tá? Então, a minha experiência hoje me trouxe aqui para falar para as pessoas que tá tudo bem, cada um tem o seu tempo, vai dar tudo certo, né? O importante é recalcular a rota e seguir. Renata, eu estava lendo aqui umas anotações que eu fiz e existem, eu gostaria que você, se você puder compartilhar com a gente, existem sinais, né, de que uma pessoa ela se encontra num estado normal em relação àquela perda. Mas existem sinais que apontam para um certo cuidado, né? Uma atenção maior de quem está perto e da própria pessoa. Sim, Então, por exemplo, pensamentos obsessivos, pensamentos sim, negativos, né? Que às vezes as pessoas elas não se dão conta de que essa outra pessoa que passa por esse período, ela precisa de uma ajuda. E sim, nós vamos falar sobre isso, sobre as estratégias de quem se propõe a ajudar, sobre como você pode estar para aquela pessoa e servir aquela pessoa de modo a minimizar essas consequências da perda. Mas você acha que tem algum sinal onde o público que nos assiste hoje poderia observar? sim. Existem vários sinais, na verdade, né?
Eu costumo dizer, pastor, que o grito do enlutado é mudo, É mudo. né? Então, assim, Perfeito. ele fica numa ótica tão negativa da vida. E às vezes é uma coisa assim natural, né? É, a, a vida muda, sabe? Você É fica uma real. pessoa desanimada. Existem pensamentos negativos que podem levar a desistir da vida, como foi o meu caso. Sim, Passou é pela minha importante. cabeça eu querer desistir da vida, porque assim, qual o significado que a vida tem agora para mim? Sabe? Eu me questionei, que eu falei, o meu melhor amigo, o meu pai, meu segundo amor, né? Que primeiro é Deus, depois vem o meu A pai. pessoa também que mais te ama. A minha segurança, a pessoa que mais me ama, meu porto seguro. E qual o significado de estar aqui sem ele, sem ter a presença dele, o Isso é abraço muito dele? importante. Então, assim, para quem está no luto, os sinais, a pessoa, o enlutado, ele não percebe, mas o externo percebe. É importante o externo perceber os sinais. Então, desânimo, Desânimo. uma ótica negativa, muito choro, a pessoa fica muito sensível, né? Existe uma hipersensibilidade, são vários sentimentos ao mesmo tempo, a mente vai a 1000 por hora, sabe? A mente, ela trabalha assim, de uma forma que você não é capaz, você não vai sair disso, eu não quero sair, eu não quero me arrumar mais, eu não quero socializar. Pessoas me convidavam, vamos almoçar, vamos num parque, o dia Ah, sim. bonito. Não quero, quero ficar sozinha. Um dos sinais que me chamou mais atenção foram preocupantes, né? Porque eu comecei, quando perceberam, eu já estava num nível muito avançado de depressão, né? Então, eu sabia que eu estava, mas eu também não queria encarar e não queria tratar. Então, quando meus filhos perceberam que eu só ficava em casa e eu não me arrumava mais, eu me esqueci, literalmente. Sim. E a minha fuga foi a comida. Eu quis preencher aquele vazio comendo e me agredindo, porque eu estava me agredindo no inconsciente, né? Então, assim, os sinais para quem está perto do enlutado é extremamente importante. Percebeu? Fala com ele, sabe? Compreenda a dor primeiro. Pergunta, o que eu posso te ajudar? Quer conversar? Ou, vamos, eu te ouço. Dá um abraço. É uma escutativa, né? Total, porque assim, nesse momento, a gente não enxerga nada, né? A não ser coisas ruins, né? Então, a pessoa vai querer ser uma pessoa com intenções boas, às vezes colocando prazo, falando de religião. É. Tem coisas que, na verdade, Você não tem que. ajudam muito nesse momento, né, Renata? Porque a No pessoa. momento, não. Deixa eu ver se eu entendi o que você me falou e você que está me acompanhando também. A pessoa ela está no momento em que ela não está se adaptando, na verdade, com uma nova realidade bruta, Exato. brusca, que a acometeu. E alguém chega ali dizendo que, como se fosse um passe de É mágica. simples, acabou, vida que segue. Isso, Não alguém é pode, simples. alguém que está nos acompanhando pode imaginar que uma conduta dessa natureza possa ajudar. Mas na verdade, a pessoa que está enlutada, como a Renata falou, ela está numa fase onde ela não está conseguindo achar o seu chão para pisar. É Ela não vi recomeçar, eu não sei por onde recomeçar. exatamente. Entendeu? Eu tive uma experiência, eu tive várias É experiências, como se tá? fosse uma perda de um membro, uma perda de... Exato, você perde a sua essência, entendeu? Exatamente. Então, Esse é o assim, ponto, eu esse é o tive algumas ponto. experiências com pessoas que eu respeito, tá? Não julgo, mas me machucaram na época, porque assim, Agravaram a situação. e agravaram de uma tal forma que a consequência poderia ter sido pior. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, É. porque uma pessoa que não está num emocional bom, você chega da maneira que chegaram para mim, várias Sim, pessoas, tá? Eu ouvi assim. é É, importante falar é sobre muito isso. importante, porque dependendo de como fala e como eu recebo isso, é algo perigoso, sabe? É muito Alguém não preocupante. percebeu que você estava com uma dificuldade, Eu tava com várias com várias dificuldades. dificuldades, Só para que, lidar para com a lidar, eu situação. entendo Entendi. assim, a intenção era boa, ok. Mas a pessoa precisa ter, primeiro, a maturidade para lidar, sabe? Com o Isso é legal. enlutado. E Sim. aí, tiveram pessoas que falavam assim para mim: bom,
agora acabou, seu pai morreu, você vai seguir sua vida, porque assim, o luto dura 1 ano. Eu tenho uma bronca disso, quando eu falo que o luto dura 1 ano. Entendi. Não existe regra, cada pessoa é única, cada pessoa tem o seu sentimento, cada pessoa, a pressão de sair desse luto de 1 ano me deu uma ansiedade, me desencadeou uma ansiedade, que eu falei, bom, é 1 ano, ainda falta tanto para 1 ano, né? E eu querendo sair daquilo. Outra coisa que me pegou muito, Sim, pessoas com religião. Eu não sim. queria saber naquele momento. Eu sabia que meu pai estava bem, mas não me venha falar, ele morreu, acabou, ele nem lembra mais quem é você. Quando me falaram isso, gente, foi um impacto tão grande dentro de mim que eu falei, como ele não lembra? Cadê meu pai? Como assim? Meu pai não lembra mais quem eu. Até eu entender, eu entrei numa depressão, porque eu falei, gente, acabou mesmo. E não acabou pra mim. Meu pai tá mais vivo do que nunca dentro de mim, com as lembranças, com o legado que ele deixou. Eu cheguei a escutar assim, porque eu sempre falo, eu eu vou seguir tudo que eu prometi pro meu pai. Isso é uma coisa particular. São coisas que podem influenciar no tempo, no processo do Exato. luto. Eu E aí eu entendi. falava assim, eu vou seguir o que eu prometi pro meu pai. Aí eu ouvia assim, prometeu o quê? Não se promete nada pra uma pessoa que morreu. Essa promessa não tem mais É. validade. Então, aquilo. Aí o que que eu resolvi fazer? O isolamento, porque as pessoas não me compreendiam, a não ser os meus filhos, né? E E tudo que você precisava era de um acolhimento, na um verdade. abraço, pastor, apenas um abraço naquele Olha, é momento. importante você que Sabe? nos Às vezes é melhor, acompanha uma estar dica, conosco nisso. uma Fica a dica, dica. né? Fica a dica, É gente. isso que eu ia Sabe? compartilhar. É, Sabe? Que para gente que está de fora, que está assistindo, e até mesmo na nossa função de pastores, existem muitas situações. Perdemos as contas das vezes que nós fomos ao velório, Hum, e a gente sabe que pouca coisa a gente tem para falar, né? Na verdade, pouca gente sabe É, lidar com luto, é. ninguém né? Então, sabe. Sabe, eu pouca a percebo assim, pessoa, ela não Não tem. estamos preparados para É, lidar. e é por isso que você que está com a gente é um privilegiado, porque você está recebendo elementos que vão ser importantes no trato, no acolhimento, na visão, na distinção, né? Do É. luto complicado, do luto que é simples. Mas, por favor, continua. e às vezes, assim, vendo o processo que a Renata passou, é, a gente recebe ferramentas para como lidar. Exatamente. E uma Exatamente. das ferramentas é mais o acolhimento, a prestação de serviço. Você quer que eu te ajude? Você quer almoçar Exato. comigo? Eu vou te levar um Atitudes, a bolo. Ah, eu linguagem, gostei E disso, ouvir, hein? sabe? Passar atitude. uma tarde com a Ah, mas pessoa, olha que tomar um legal. café, É, é. assistir um filme. E Programas saudáveis O também é programa é a importante. pessoa saudável. perceber que você está ali por ela, É, independente de dela fazer algo que você vai ter que fazer algo que eu estou falando para você, porque tem que ser assim, assim. A é, pessoa está amando a sua vida e respeitando o Olha, seu momento. muito é. bom, hein? Eu também Isso é recebi algumas importante. coisas assim. Por exemplo, tinham lugares, restaurantes, momentos assim que eu ia muito com meu pai e me marcaram muito, momentos bons. Então, depois da passagem do meu pai, eu não tinha coragem de ir nesses lugares. E aí eu vi assim, você tem que superar, você tem que ir para superar. E aí um dia eu falei, tá, eu tenho que superar. Então eu vou no restaurante que eu ia com meu pai há 20 anos, sentando há 20 anos na mesa, porque nós somos sistemáticos, né? Então a gente sentava na mesma mesa. Eu sentei lá. Pra eu entrar num restaurante, gente, eu não tava no meu tempo ainda. Eu não me respeitei. Eu fui pela orientação do outro. Cheguei lá, porque o outro pode ser que ele iria, Talvez o outro tivesse uma expectativa, que eu ia conseguir. e vendo que você É, é uma quis pessoa que tem ajudar, né? A Quis performance, ajudar. intenção é sempre boa. É, sim, Mas mas essa cobrança, essa pressão de que você tem que superar vários não é lugares, bom, não é bom. não Então é eu bom. tive, assim, esse episódio de entrar num restaurante e eu fiquei procurando meu pai pra sentar na mesa. E meu pai sempre pedia água prata com gás, que ele Entendi, ele adorava. adorava. E eu fiquei esperando a garrafa água prata na mesa. Quando eu vi que não tinha água prata e a cadeira do outro lado vazia, eu não conseguia sair do restaurante. Eu tive uma crise de É um pânico. avalanche de sentimentos. Exatamente. Como eu dirigindo no meio da 23 de maio,
eu tive uma crise de pânico, porque meu pai sentava do meu lado, era o trajeto que nós fazíamos. Ali me deu um start assim, tipo, pai, e eu vi que ele não tava. Eu tive que parar o carro, ligar pro meu filho e falar, eu não consigo sair do Isso é lugar. muito importante. Eu acredito que quem está nos ouvindo precisa entender que às vezes as pessoas elas não veem limitações porque elas não estão sentindo as limitações, mas quem está sentindo as limitações é você. E Exato. eu acho que isso é muito importante até para se preservar, né, a saúde mental, a saúde física, você Isso. entender que está numa situação limitante, não é, Renata? E que é um momento, e esse momento tem que ser respeitado. A mente é tudo na vida, né? Então a mente, da mesma forma que ela programa para você ficar bem, né? Para você ficar saudável, seu físico, a mente programa a sua destruição. E eu programei, porque eu comecei a mentalizar coisas negativas, que a gente só, né, como nós estamos falando, só coisas negativas, que eu somatizei no meu corpo, e aí meu corpo bateu e falou: "Eu entendi. Ó, tô pra você agora uma doença." Meu Deus, olha só. Entendeu? Eu fui operada de urgência, como eu falei no podcast anterior. Então, assim, tudo somatizado. Tudo, tudo, tudo. Eu canalizei no meu corpo, porque eu programei isso na minha mente. O meu inconsciente entendeu que se eu falar, vou ficar doente, não quero sair, não quero contato com ninguém, vou entrar numa depressão inconscientemente, porque eu não identifiquei, infelizmente acontece. Então, eu peço muito para as pessoas observarem os enlutados, os sinais. Os Os sinais. sinais é o ponto principal para você entender a raiz e tratar essa raiz. E fazer talvez um acolhimento, né, O Renata? acolhimento é o principal. O acolhimento é o principal. Assim, você. É o que a gente está falando. Um abraço. O abraço, gente, é uma coisa tão boa. Porque ali você não precisa falar, você já está E é sentindo. tão É simples, né? tão simples, sabe? Você pode reparar que num velório, geralmente, as pessoas se abraçam, chegam e Sim, falam, meus sentimentos, e sim, dão um abraço. Por quê? O abraço é o contato, sabe? É coração com coração. É você sentir aquela pessoa, a sim. energia, né? Então, assim, o acolhimento para mim é o principal. E mesmo às vezes as pessoas têm dificuldade, talvez, de identificar numa pessoa forte, numa pessoa madura, às vezes, por exemplo, num pastor, ou às vezes num terapeuta, né, ou um É, executivo, que ele está passando por uma tristeza profunda. E essa é uma condição debilitante. é, E a pessoa que é a não está cobrança, né? debilitada, ela pode querer aquela pessoa de volta. Então, Isso. nessa boa intenção, ela pode estar afundando a pessoa num É, processo que, no seu caso, levou para a obesidade, para uma cirurgia de emergência sim. e tantas outras Os coisas. meus filhos sentiram isso que o pastor falou, é extremamente importante, querer a pessoa rápido de Querer a volta. pessoa de E como ela volta. era Isso. antes. Meus filhos pediam muito isso pra mim. Nós queremos a nossa mãe de volta. Meu Deus, Aline. Porque assim, eu tive uma conversa com meu filho Sim, e ele chorou. Ele falou: "Eu preciso da minha mãe de volta. Nós precisamos. Meu irmão precisa também." E eu olhava pro meu filho, eu entendia aquilo, mas eu falava no meu pensamento: "Não consigo. entendi. Não consigo. Não vou conseguir." Eu não via minha força interna, Não entendeu? via sua força Não interna conseguia e, ver. e coisas que nós vamos falar depois de estratégias, né, que podem ser adotadas que Sim, de fato vão ajudar a pessoa sim. que está passando pelo luto, É, né? e Fala assim, dessa Ô, sua Rê, força interna que você não via. Fala, Wanda, pode falar. deixa eu te fazer uma pergunta. Você se sentia como se você estivesse dentro de um quarto Sim. e a chave para abrir esse quarto, ela estava para o lado de fora ou estava para o lado de dentro? Como que você enxerga essa sim, visão? eu me via num quarto escuro e a chave estava do lado de dentro, que era a minha virada de chave. A sua virada. Era a minha virada. Dependia de mim. A virada de chave era minha, entendeu? Então, as pessoas também me cobravam assim. É tão importante isso, gente, assim, de profissionais. Psicólogos, médicos, em primeiro lugar, são seres humanos. Pessoas fortes, bem resolvidas, aparentemente. Que nem As pessoas. você, né? Exato! As pessoas acham que eu sou uma pessoa extremamente É, segura, você é muito bem pesado. resolvida, porque eu sou grande, eu É. tenho uma postura de liderança, eu tenho uma liderança, né? Eu Sim, venho de tem tudo uma isso, verdade. estrutura onde meus pais, né? Cada um me passou o perfil deles, eu acabei herdando essa liderança. Minha mãe é uma líder absurda.
em lar, em trabalho, meu pai também. Então eu acabei extraindo isso de bom neles. Mas eu sou um ser humano. E naquele momento, a Renata, que é uma pessoa segura, é uma pessoa bem resolvida, naquele momento ela estava fragilizada. Ela estava enfraquecida. Ela estava triste, entendeu? E aí eu sentia muito isso. Mas você, imagina você passar por isso, Esse só piora. né? E aí vem a cobrança, mais ainda, de que você tem que ficar bem, você tem que voltar como você era. Um dos pontos principais que é a minha marca, né, que eu falo, eu sou muito expressiva, acho que deu pra perceber, né? Sim, sim. Eu falo sorrindo e com os olhos. Eu perdi totalmente o brilho no olhar. Perdi totalmente o brilho no olhar. E eu fiquei apática, sabe? Eu não ria mais, eu não sorria mais. E isso foi uma das coisas que eu falei, pedi para Deus, me dê isso de volta. Aí vem a chave. Dependia de mim, entendeu? A chave é interna. Nós podemos também comentar especificamente aí sobre as fases do luto, né? Então eu estou com as minhas anotações aqui, eu vi que a primeira fase, ela diz respeito à negação. Você passou por negação? Nossa, total. E como é que foi? Péssimo. Péssimo, péssimo, sabe? Eu não queria acreditar. Eu me recusava a acreditar que eu não tinha mais o meu pai fisicamente comigo, que eu não ia mais ao encontro dele tomar um café ou falar, pai, preciso conversar. Ô pai, me dá uma opinião, porque meu pai era uma pessoa que me dava muito opiniões. Ele É bem respeitava terrível, minhas né? escolhas, mas ele, sabe, ele falava, minha filha, eu acho que você poderia ir por esse lado e tal, enfim. Então, assim, a negação, sabe, de acabou, não, não acabou, não pode ter acabado. Eu fiquei assim. E aí a negação me levou ao isolamento. Eu não queria mais, sabe, ver as pessoas. Eu me negava a sair de um quarto, eu me negava a passear, eu me negava a virar uma pessoa positiva, sabe, agradável. Eu me negava a aceitar a morte. É difícil aceitar a morte, ninguém está preparado Não, para ninguém está isso. preparado. Por mais que seja uma pessoa evoluída, é muito impactante. Então, Mas me fala uma coisa, o fato de você estar negando seria para evitar a dor? Seria assim? uma camuflagem, né? Sim. Era um escudo, a negação para mim virou um Ah, escudo, entendi. A entendeu? dor Então, assim, era. era tão grande a minha dor que eu me negava a acreditar que aquilo estava acontecendo, eu me negava em tudo, assim, É em como se tudo. fosse um processo de sobrevivência, digamos Isso. assim. Então, quer dizer, é muito importante a gente trazer isso, essas fases do luto, porque a pessoa está tentando sobreviver porque ela entende que aquela dor é maior que ela. Exatamente, você fez a leitura perfeita. Eu sobrevivo há 2 anos. Eu sobrevivo há 2 anos. É uma dor assim que só quem passa sabe, uns mais, outros menos, mas essa negação começa pela negação. E aí você se questiona também, por que eu estou sentindo isso? Será que está correto eu ter essa negação? E aí você começa a se questionar também, mas é natural. É importante falar isso. É natural você sentir. Você é um ser humano que tem sentimentos. Você perdeu uma pessoa que você ama, entendeu? Você não é um robô, uma máquina, Nada, a não ser que eu seja um psicopata que eu não tenho sentimento. Aí eu não vou sofrer nada, entendeu? Entendi. Que não é o meu caso. Sim. Muitos por aí. Existem pessoas, tá? Assim, infelizmente. Uhum. Mas a negação, é o primeiro passo para você se afundar. É o primeiro passo. E aí a gente falou, né, Renata, antes aqui do podcast, também que vem uma situação de ira, de raiva, não é que essas fases elas são coerentes e sequenciais, mas elas aparecem, né, Uhum. na vida da pessoa que está passando por essa situação de perda. Então, é natural também, é importante a gente colocar aqui Sim. que você está vivendo um processo natural que talvez você pode achar que você é a única pessoa no mundo que está experimentando isso. É, Então, você se coloca como se você fosse uma espécie de um ET, só eu que sinto isso. E é. aqui no podcast você está vendo que muitas pessoas, né, a Renata tem os relatos das pessoas, né, de que elas passaram por realmente esse processo de raiva, né? Você Sim. vivenciou raiva, Vivenciei a raiva, um sentimento horrível. entendi.
Eu tive raiva, gente, de tudo. Tudo. Meu Deus. Tive raiva, assim, até do meu pai, no bom sentido, assim, Até da pessoa que partiu. você entendeu? Porque assim, por que ele não aguentou? Eu fiquei com raiva que ele foi embora. Eu sou filha de pais separados. Ah, Meus pais se separaram, eu não tinha nem 2 anos, então eu não tenho muita lembrança do meu pai, convívio com meu pai em casa, né? O dia a uhum. dia, tal. Ele nunca foi ausente, mas eu não tenho essa lembrança dos meus pais casados. Porém, a única lembrança que eu tenho e que me marcou e ficou no meu inconsciente é o meu pai sentado comigo e com meu irmão no meio, conversando, falando que estava indo embora, mudando de Eu casa. já tinha um precedente. Aquilo me marcou, porque eu falei, como assim, gente, né? Pequenininha, mas eu senti, porque me marcou, é a lembrança que eu tenho. E de repente meu pai foi embora de novo. Só que é um embora irreversível. Então aqui, essa dor, eu fiquei com raiva no bom sentido, gente, de assim, ele tinha que ter aguentado mais para ficar aqui comigo. Só que aí eu estou sendo egoísta, Uhum. né? De ver uma pessoa sofrer, uma pessoa que lutou muito pela vida, Sim, sim. só que estava cansado e Deus tinha aquele propósito e aquele tempo para ele. Questionei Deus, fiquei com raiva, falei: "Você tirou meu pai de mim, não era para tirar agora. Eu tenho tantas coisas para falar com meu pai, para viver com meu pai". É compreensível, Eu né? fiquei com muita raiva de tudo, eu fiquei com raiva de mim mesma. Eu falei: "Será que eu não consegui dar conta? Será que ficou faltando alguma coisa? Porque eu tinha que falar tanta coisa ainda". Eu fico até emocionada assim, porque ficaram coisas pendentes que eu precisava falar para ele. Meu amor por ele maior, sabe? Eu cheguei a me questionar, será que eu falei o suficiente que eu amo ele? Quanto ele é importante? E eu fiquei com raiva de mim, porque eu falei, poxa, Olha só. será que fez sentido eu não ter falado mais, mas eu também estava numa correria, entendeu? Da vida, né? Sim. E essa raiva se transformou em doença. A consequência foi uma doença, porque a minha mente trabalhou para isso, né? Então, é um sentimento muito ruim. Quem passa por esse estágio é o alerta. Assim, ligou o alerta, raiva. Porque Uhum. aí eu fiquei com raiva das pessoas, não queria certas pessoas perto de mim e fiquei com raiva da vida. Eu falei, não é justo, não é justo você de repente ter que se separar de uma pessoa que você ama tanto. Aí o sentimento, ele é muito real. Né? A É, pessoa que está vivendo, se você está nos assistindo, você está vivendo isso, saiba que isso é muito real. Para você, é a pior coisa que tem. É uma realidade que ela se apresenta dentro de você, e né? só eu vou poder resolver, né, essa raiva. Então, Ah, isso é importante. só eu vou resolver. Só depende de mim. A A mudança é mudança, individual, é interna, né? Então, esse estágio da raiva, até eu não conseguia me olhar no espelho. Eu fiquei com raiva de mim. de você mesmo. Porque eu falei, eu acho que ficou ainda um débito. Eu não falei o suficiente pro meu pai que eu amo ele, talvez. Sabe? Eu precisava ainda contar algumas coisas. E aí o livro, aproveitando, O surgiu livro. também nisso. Atualizar, foi uma forma de eu falar minhas conquistas aqui, entendeu? Tudo que eu conquisto, tudo que é novo, ou então algum sentimento ruim, eu escrevo uma carta para o meu pai naquele momento. Preciso falar com meu pai. Uhum, É a minha individualidade. Eu não falo de crença. uhum. É o meu momento de É me uma- sentir mais é, leve, né? Então a raiva, pastor, durou muito tempo. Acho que foi o estágio mais longo do luto para mais mim, longo. foi a raiva. E talvez as pessoas que estavam ali te E essa raiva circundando. não foi associada também Hum, com o sentimento de culpa Eu não hum, tenho de sentimento você de culpa. Eu tenho de não ter sentimento da. expressado hum. o seu amor, não estava ali de mão Eu dada, expressei um todos os sentimento de culpa que sentimentos, só que gerou a a minha raiva. mente negativa naquele momento começou a trabalhar assim, ó, eu acho que você não falou o suficiente do quanto É, você ama. Hum, Então essa culpa talvez seja assim, não é uma culpa, mas eu poderia ter falado mais. Eu abraçava muito meu pai, sabe? Eu pegava muito na mão dele, assim. E eu lembro o último dia do hospital, que ele estava internado, que eu estava indo embora. Aí eu falei, aham. ó, eu vou para casa, tá? Você fica aí. Sempre falava, a cuidadora vai ficar com você. Eu vou para casa, mas eu volto. E aí eu dei um beijo na testa dele e falei, ó, eu te amo. Aí ele olhou, eu nunca vou me esquecer. Ele olhou para mim, ah, tipo, que legal ouvir isso. Então, assim,
a culpa é nesse sentido. Será que ficou algum débito? Será que eu poderia ter me expressado mais? É como se Por fosse que que uma ele foi dúvida, embora né? assim, sabe? Tipo, por que que ele não aguentou mais? Ele deveria ter aguentado mais. Uhum. Por quê? Deveria ter aguentado um sofrimento. Ele aguentou aonde até Deus achou que deveria. É, Ele foi muito forte. foi muito Foi forte. muito guerreiro. Entendeu? Eu entendo. Renata, isso você, nesse estágio, ele é um pulinho para depressão, né? É, é um pulinho. E foi o que aconteceu comigo. Eu entrei em depressão. E aí, quando você entra na depressão, eu cheguei no fundo do poço mesmo, sabe? Eu chorava o dia inteiro, praticamente. Chorava o dia inteiro. Eu andava no meu apartamento, tipo assim, o que eu vou fazer? Eu quero meu pai aqui, eu dormia. Uma das coisas da depressão é um ponto importantíssimo. A pessoa começa a dormir muito. Eu, no caso, comecei a querer dormir muito para uma fuga, para não encarar a vida, não encarar a minha realidade que mudou. Então eu comecei a dormir muito. Automaticamente eu comecei a me isolar mais, né? E eu lembro que era 8 horas da noite, eu dava boa noite para meus filhos, ia dormir e não queria acordar. Tipo, É, é uma fuga, um abatimento endêmico, né? Que ele não sai. não sai. Parece que ele se prende. E nós fizemos aí, o podcast anterior, nós fizemos sobre a ressignificação do luto. Ele está disponível aí na plataforma e você pode acessar. Então, tudo isso que nós estamos falando, É, ele tem um contraponto, né, da isso. ressignificação, que a Renata explicou, mas é importante nesse podcast nós abordarmos os estágios da depressão, até para que alguém se identifique e possa saber que isso tem caminhos de saída, né? Sim. Mas o fato de a gente comentar significa que ele é uma coisa humana, normal. Ninguém é Superman, né? Ninguém é o Ninguém. Super-Homem, E né? assim, é importante Sim, as pessoas assumirem isso. Eu não sou Superman, porque ninguém consegue segurar, sustentar algo 100%, entendeu? E assim, eu lembro que eu tinha um conflito interno de que eu chorava muito, mas eu também queria voltar a sorrir. Então ficou esse conflito. Quando que eu vou começar a voltar? Será que eu vou voltar a sorrir? Será que essa dor que está dentro de mim está me consumindo? Eu não quero mais. Mas como que eu vou mudar tudo isso, né? É, será que eu vou voltar a ser a Renata que eu era? Não, mas assim, eu mudei, eu recalculei a minha rota. Hoje eu sou uma pessoa que eu voltei a sorrir, tô num processo mais leve, tenho saudades, tenho os meus momentos de uhum, angústia, mas assim, graças a Deus, eu consegui, e eu volto a nisso, a me dar a oportunidade de ver a minha força interna. A força, sabe? Eu pedia muito para Deus, me dê sabedoria. Sempre foi num culto que um, acho que foi o pastor Isaías que falou isso. Que as pessoas pedem assim, capacidade, né, tal. Ele falou: "Peça sabedoria. Você sabedoria. tendo sabedoria, o restante vem, é consequência. Mas peça para Deus te dar sabedoria." Então foi uma palavra que ficou muito marcante. Desde o processo da doença do meu pai, que nós vivemos juntos, eu pedi a sabedoria para ele me conduzir, para me dar capacidade, né, de conduzir tudo aquilo. E no pós, eu falava: "Me dê sabedoria mais, né? Porque eu sei que você não vai Renato, é, seu microfone. me desamparar. Nunca desamparou e não vai ser agora, entendeu?" Aí eu acho, Renata, avaliando agora, eu vejo que apesar de você ter passado por toda essa situação, mas você se tornou uma pessoa diferente e melhor. Sim. Tanto que hoje nós percebemos, né, Wanda, que a Renata, ela tem ajudado muitas pessoas como você, né, a encontrar esse caminho, primeiramente reconhecendo que isso é natural, isso não é uma coisa absurda, você não é uma pessoa diferente de todas as outras do Não. planeta, ao É. contrário. Primeiramente assim, e depois incentivando e criando esse lugar, esse espaço que é a vida dela, onde você pode passar pelo luto, sim, mas não com as consequências todas que você teve, né, É, Renata? e lembrando, existem vários tipos de lutos. Sim. Então, esses estágios são para todos os lutos, né? E eu sou uma pessoa que eu já passei, eu tenho muitos relatos, né,
de ter que ressignificar, né? Renascer. E meu nome é Renata, inclusive, as conexões são ótimas, né? Ah, é Por verdade. quê? Era para eu chamar Beatriz. Aí o meu pai, em último segundo, na hora de me registrar, colocou Renata. E aí eu fui atrás do significado do nome Renata. Renata é renascida, ressuscitar. Renascida. Ressuscitar. Então é muito forte, né? É, Então tem tudo a ver com a minha vida. Eu falei, é Deus, verdade. obrigada pelo nome, porque eu tenho que renascer sempre. E o ser humano renasce, a vida é essa. Significa que. Altos e baixos, Sim, é natural, e nós vamos renascer de uma forma melhor, mais madura. Hoje eu sou uma pessoa mais madura. É, após o luto. após o luto, pela minha experiência, pela minha dor, tive outras dores que mais pra frente eu quero também. Eu amo testemunhos, né? E eu tenho vários testemunhos, milagres, né? E aí eu entendi um dos meus propósitos, é ajudar o outro através da minha experiência, né? Então, da dor para a cor eu passei pela dor e eu tô na cor. Eu vi a cor, consegui ver a cor. Isso é muito legal, porque a pessoa que tá numa situação independente de ser luto, numa doença, alguma coisa, a negativa, ela não enxerga, entendeu? Então, vamos mentalizar, né, o positivo. É um exercício diário, é difícil, tá, gente? Porque eu me pego, tem dias que eu choro. Hoje eu vim pra cá ouvindo uma música e eu falando, pai, que maravilhoso, né? Olha que Sim. lindo. A nossa trajetória se transformou em algo que tá ajudando pessoas, Ajudando pessoas. né? Então, assim, eu me emociono, porque, assim, eu falei que linda a nossa história, não foi à toa. Muito obrigada pela mulher. A minha mãe é uma mulher incrível também, uma Uhum. pessoa muito de superação. Então, eu tenho exemplos, assim, na minha casa que me ajudaram a ser essa Renata de uma forma mais madura. E eu quero formar esse exército, sabe? Assim, um exército de ajudar pessoas enlutados, independente do luto que seja, né? Conversar, Sim. ser ouvido, né? Assim, o brilho dos meus olhos voltar, porque hoje eu me vejo no espelho, ainda com uma certa dificuldade, que eu tenho outros gatilhos, né? Mas eu me olho no espelho, o brilho do meu olhar voltou, por quê? Porque a minha história, a história do meu pai, está servindo de É. referência para pessoas melhorarem, verem uma vida também com uma ótica positiva, E entendeu? ela poder. Você ia falar? Não, verdade, concordo. É, você concorda, isso eu também concordo. E alguém que está conosco aqui, muito obrigado por você estar com a nossa audiência, né? Você está fazendo parte da nossa audiência. É Você verdade. pode se ver, talvez num momento de luto, mas numa luz no final do túnel, onde esse processo vai te levar a crescimento, né? Eu lembrei muito agora daquele processo da borboleta, né? Ela está num casulo, numa É. escuridão, e de repente ela passa ali por aquele processo e se torna algo melhor, né? Sim. Um Isso é uma sofrimento. chave. Agora eu pergunto para você, Renata, você se vê nesse último estágio da aceitação? Você se vê nele? Como que você se vê hoje? Eu posso dizer que eu entrei no estágio da aceitação, Que é o tá? Eu estou no último. início do Seria o último estágio. estágio, né? É. E aí eu ainda me questiono, mas de uma forma mais leve. Ainda sofro de uma forma mais leve, Mas né? a convivência, né? Você, Eu melhorei muito, a é, aceitação já é aquela coisa assim, tá tudo bem, né? A vida vai seguir, cada um tem o seu propósito. Hoje ele está muito bem, está curado, que para mim é o principal, uhum. sabe? É, eu tive que, para eu chegar ao ponto da aceitação, foi muito difícil para mim. Então, eu comecei a ter, como eu já falei também no podcast anterior, autocompaixão. Eu falei, eu Você preciso. se permitiu Eu ter me permiti, porque eu compaixão de falei, você mesma. a compaixão é quando você tem a aceitação. Então, o primeiro ponto, eu aceitei a minha condição. Qual que é a minha condição hoje? Uma enlutada, que está em tratamento, em busca de melhorar, de superar, Entendi. né? Eu tenho TDAH e isso veio com força total, piorou muito. Aí isso é um ponto também que às vezes a gente não se atenta, que a pessoa pode ter outras situações anteriores ao luto e elas podem Exato, se manifestar. exato. Eu tenho alguns transtornos, Sim. né? Como ansiedade, angústia e também o TDAH. Então, assim, eu perdi foco em tudo. Isso veio muito aguçado. E aí, eu sou uma pessoa que primeiro me aceitei. Qual é a minha condição? Quem é a Renata? A persona Renata. Aham. Uma mulher forte, mãe, que tem o seu propósito.
Ela é uma neurotípica, que isso é importante. Tenho minhas limitações, eu tenho meu tempo. Eu tenho um chefe, que é o Maurício, vou mandar um beijo pra ele, que ele falava assim pra mim: a Renata, ela tem o tempo dela Olha aí, pra entender, mas também quando ela entende, acabou. quando faz sentido, sai da frente, Isso entendeu? mesmo. Então, quando eu entendi o processo da aceitação, primeiro comigo, da minha condição, e da aceitação da condição do meu pai, eu me sinto mais leve. Tenho altos e baixos, normal, como qualquer ser humano, né? Me trato, que eu acho que isso é um ponto muito importante. Não é porque eu cheguei na fase da Que vai se aceitação que cuidar, eu vou né? me dar alta. Eu acho Aham, que é o ponto mais ainda que eu tenho que me vigiar, sabe? é, Porque você chegou na aceitação, tá tudo bem, lógico, pensamento positivo, olhar pra frente, ser visionária, é. mas também vigiar, porque um gatilho, sabe, um momento, umas saudades, às vezes uns simples gestos. Eu vejo assim, exemplo, uma música. Uma música. Uma música me lembra meu pai, algum momento que passamos. Eu choro. Aí aquela música me faz voltar. E é nesse momento que eu tenho. Tá tudo bem. É só um É momento uma agora. forma Né? Então saudável é agora, né? exatamente. Então não é porque você. Eu. Não é porque eu Uhum, cheguei no estágio, graças a Deus, que eu me permiti da aceitação, que eu vou me dar alta. É um momento que eu tenho sim. que mais me cuidar e continuar sendo visionária, entendeu? Você hoje tem, digamos assim, nós estamos tratando aqui de um caminho saudável, né? Isso. Não é que você vai, por exemplo, apagar as memórias, as coisas, mas você vai ter uma forma saudável de abordagem onde você consegue ver o significado, ver o amadurecimento, você consegue entender melhor a situação. Seria isso, Renata? Você vê Exatamente isso? isso. Você consegue ver melhor a Sim. situação, você consegue viver melhor. Acho que, em resumo, é isso, sabe? Você consegue viver melhor. Hoje eu consigo viajar, consigo me socializar, né? Voltei a ser a Renata, porque existia até a culpa, gente. Por exemplo, Interessante. se eu saía para me divertir, eu falava, mas por que que eu tô me divertindo? Eu não posso me divertir mais, eu tô no luto, né? Não, você pode, você deve. Você deve, né? Pequenos Né? prazeres, E né? aí Precisa, né? eu me pegava assim, Aham. gente, eu tô sorrindo. Eu fui num show Sim. musical com meu filho, e aí eu ficava olhando, eu falava assim, Senhor, muito obrigada por eu estar aqui, podendo desfrutar desse momento com meu Sim. filho, né? Mas ao mesmo tempo, aquela culpa, tipo, mas você não tá ainda, né? Não, eu tô bem, quero melhorar, sabe? Então é esse pensamento, é É o que você sempre. falou, essa força interior começando a se manifestar, né? Exato. E isso eu acho que é um algo que nós que não estamos passando pelo luto, podemos vislumbrar na pessoa algo dela mesma, que essa força interior ela vai se manifestar, né? Isso Sim. cai na nossa área da fé, né? Nós Da somos fé? pastores, Sim. né? E Isso. nós precisamos acreditar que uma pessoa que está vivendo uma experiência de perda, de dor profunda, que ela está ali com desleixo, com banho, o cabelo, enfim, ela está ali, mas nós precisamos olhar e vislumbrar que existe uma força interior que ela vai se manifestar e contar com a força de Deus também, É. com a ação sobrenatural de Deus, né? Pastor, isso que você falou do desleixo pessoal Aham, também é um sinal da depressão, né? isso. Dormir, desleixo pessoal. Eu, durante esse meu tempo de depressão, eu usava uma única roupa, Uma roupa. um shorts de treinar e uma regata e um tênis furado no dedão e o Pronto. cabelo preso. Tava ótimo pra mim aquilo. Até que um dia meu filho falou: "Vamos no shopping? Ah, que legal. Vamos comprar um tênis novo pra você, porque não dá, né, pra você ficar andando". Eu olhava pra ele e falava: "Qual o problema?". Eu não conseguia enxergar aquilo. Entendi. Entendeu? Então, assim, esse desleixo pessoal é um ponto também que a pessoa chegou no estágio da depressão, no luto. É É, quando ela se abandona, né? é um sinal que É. você pode estar percebendo, onde você pode se capacitar, né? Também esse podcast, ele também tem esse fim, né? Com pessoas que estão próximas de pessoas que têm o luto, que elas possam, por exemplo, uma coisa que a gente pode fazer, que a gente falou aqui, dentro dessa ideia de estratégias, né? Para abraçar, para Uhum. acolher,
essa pessoa que está com luto, é você ouvir atentamente, né, Wanda? Você acha? Sim. Ouvir uma pessoa atentamente, uma escuta ativa, né? O que que você me fala disso? É, eu vejo que a melhor forma de você trazer, né, facilitar a saída da pessoa que está no luto desse quarto, a melhor forma é você estar do lado de fora, mas ativando o desejo dela em sair, por Que conta aí, daquilo que está no exterior, que aí veio o que a pastora né, da falou, da chave proposta. interna, da chave externa. O Isso. externo fica incentivando, mas quem vira a É, chave é quem É. tá dentro do Aí, quarto. aí é o é, ponto. Você entendeu? As pessoas querem sim, entrar lá e falar assim, me dá sua mão Querem aqui. abrir sem perguntar. Isso, É aí não pode. imposto. É, E aí, mas o fluxo é esse, né? sim, A ordem é interessante. essa. O externo, olha, eu tô aqui, Uhum, sim, quero te ouvir, conta comigo, né? uhum. Aí quem tá dentro do quarto fala, ela quer me ouvir, que legal. Então eu vou abrir a chave, vou me dar a oportunidade A, de alguém me ouvir. a é, pessoa se sente respeitada, porque é, pela fala Isso. que você me passou, alguém que pode estar conosco aqui, ele pode não ter entendido o quanto uma pessoa precisa de ser respeitada, né? A sua cultura, o seu momento, a sua visão, né? É, O quanto nós precisamos, não é isso, é Renato? ressignificar é, total. Eu vou dar um outro exemplo que para mim é muito claro, num outro cenário, tá? Sim, Eu sou educadora perinatal. Então, a mãe, quando dá luz, geralmente, alteração hormonal, isso é né? Se fica verdade. sensível, uma adaptação nova, tal. E aí o foco é todo para o bebê. O cuidado, o foco. As pessoas, quando vão visitar, elas falam assim, oi, oi, e já querem um bebê. Então, aquela mãe, aquele pai, quem seja, precisa ser acolhido naquele momento. Então, sabe, tipo, fala oi pra mim, me abraça primeiro, né? Meu filho tá aqui, fica aqui, tá tudo bem. E Entendi. tem pessoas que entram em depressão, por quê? Porque começa, ninguém mais vai se importar, não se importa mais comigo, né? E aí, essa virada de chave é muito importante, porque o abraço, olha, eu tô aqui, tá tudo bem, porque também as pessoas, engatando, né, colocando aqui, é, uma adaptação nova de vida, gente, Não é é fácil. É difícil. difícil. é. Mas você Então, também pode hum, traduzir esse acolher das pessoas que estão ao seu redor, traduzir como uma expressão de amor, né? Sim, Mesmo que ela não saiba expressar da forma correta, sim. o ideal também é traduzir, As linguagens, né? traduzir que as pessoas estão dando o seu Isso, por conta da minha vida também, né? Então tem sim, é. essa oportunidade que você tem de, mesmo a pessoa fazendo errado, ela Ela tá quer se ficar perto, importando, ela ela tá está se se importando, ela quer importando, dar o né? amor. Às vezes a É, linguagem isso do amor é dela não é a outra. mesma linguagem que a sua, uma é, coisa que eu aprendi também. Eu não posso exigir do outro algo que eu queira, porque assim, a minha linguagem qual é? Contato, né? Eu ia falar E sobre tem isso. jeito, pessoas que é atitude. É, Então, tem que saber qual a linkar linguagem? isso, sabe? E respeitar, né? E o amor nesse momento, aliás, em todos, né? É, É extremamente é a importante. cura pelo amor, né? Eu Sim. acredito na cura pelo amor. Agora, eu tô vendo aqui que você que está nos ouvindo, a gente quer te passar uma chave. Se você identificou aqui com o nosso podcast algum sinal e você cresceu isso, vendo, ouvindo isso, qual uma atitude estratégica, pelo que a gente entende aqui? É você estar presente de uma forma constante, mas com compaixão. É, O que a Renata falou aqui a gente pode identificar que foram expressões de não compaixão, de exato. não compreensão, de não respeito. Isso não vai ajudar a pessoa enlutada, por mais que você imagine que sim, você está transmitindo ali uma energia positiva. Não, eu sou um foco de energia positiva, mas a dica que a gente quer deixar com você, que nos assiste, é que você possa estar presente de Isso. uma forma constante, mas com compaixão. Não é isso, Renato? Exatamente. E Aham. aí eu quero aproveitar aqui o Hum, espaço, você que vai assistir, né, a mais um episódio aqui com isso. um tema extremamente importante. Compartilha com a gente o seu relato, né, pastor? De Isso é legal. repente, lá, né,
no canal do YouTube. Compartilha, porque assim, se você está precisando de ajuda, não sabe como, né, começar, nós estamos aqui, né, disponíveis a conversar, começar a dar o horizonte, que esse podcast, como o outro, né, Superando o Luto, seja essa chave para você começar já a virar. É, isso mesmo. Fica à vontade e tem coisas boas que vão acontecer por aí. É. Eu estava vendo aqui também que você está presente de uma maneira com compaixão, né? Mas você também incentivar a expressão espontânea da pessoa, né? Sim, O sentimento dela, seja de choro, seja de raiva, sim, né? sim. Vamos Botar falar. para fora. Colocar para fora tudo que você está sentindo, É, não anular os sentimentos. Por que que eu tenho que anular os meus sentimentos? Porque eu sou uma mulher forte e eu não posso, tipo, aparentar que eu não estou bem, entendeu? Então, eu acho que expressar os sentimentos, motivar um enlutado ah, que não consegue enxergar e você ah. motivar é importante expressar os sentimentos. Ah, então, mas aí você pode trabalhar nessa área, né? Ao invés Sim, de você fazer as coisas que nós comentamos aqui que não deve fazer, na verdade você pode fazer isso, é, né? Então esse exatamente. podcast ele tem essa força, né? De Isso. trazer para você vamos dizer assim, seria um caminho, né? Um Talvez. caminho, um norte, né? Você já, olha, que legal, tem pessoas que passam por isso. Hoje elas estão Ah, num estágio legal. Então, há possibilidade. ah, Para Deus nada é entendi. Sim, para impossível, Deus nada é né? Então, impossível. assim, nós somos canais, referências de que a vida é assim. Nós passamos por problemas, né? Quem somos nós sem os problemas? Os problemas nos motivam também a ser uma pessoa melhor cada dia. A gente acaba tendo resiliência para recomeçar. É importante também ter esse insight, assim, né? Eu tenho que ter resiliência, né? O que que eu vou melhorar, né? O que que eu posso, com tudo que eu passei, aprender, o que que eu posso passar para o outro, né? O que eu aprendi. É muito legal isso, sabe? De você poder... Compartilhar. Eu gosto muito de ajudar os outros, gostaria de ajudar mais, mas eu também sei até onde eu posso hoje, até onde eu me permito, né? Porque se depender, eu acabo abraçando muitas causas e não resolvo a minha. Então, hoje o foco sou eu, mas também quero ajudar muitas pessoas, como já estou, né? Eu vou numa loja, gente, eu falo, sabe? Olha, tá tudo bem. Qualquer lugar que eu vou, hoje eu falo do meu livro, eu falo, olha, o livro é um livro sensacional, e é mesmo, E é sabe? importante as pessoas Porque terem vai esse te material. mostrar, sabe, vários propósitos que tem o livro, né? Vários sinais que mostra da fé, Deus, amor, cuidado, empatia, tudo. Renata, nós já estamos aí nos encaminhando aí para o final, o término do nosso podcast, Ai, né? gente, passa muito rápido. Esse bate-papo é tão gostoso. Eu adoro, é uma terapia. Demais, é É verdade. sensacional. É Vamos uma fazer mais. terapia. Mas para para finalizar, né? Você aconselharia alguém a buscar aí um apoio, por exemplo, de um profissional, de um terapeuta, de um pastor, ou de um amigo, ou escolher determinada pessoa da sua confiança e falar para ela que ela precisaria estar presente com Não você? tenho Como, certeza. como você faria? Como você falaria sobre isso? O que que você me diria disso? O apoio em geral é importante, tá? Eu também entendo que tem pessoa que, assim, um apoio profissional é extremamente importante. Ah, sim, olha Porque o aí. profissional, ele vai usar as técnicas como o meu psicólogo usa. Tem especialistas em luto, né? Exatamente. Eu faço a terapia do luto. Então, Sim. eu estava até conversando com a pastora. Sim. Ele começou a falar coisas positivas, ao Ah, invés de eu entrar naquela, tô mal, não sei o quê. Poxa, olha quantas lembranças boas. Então, assim, é importante ter um apoio profissional. Mas eu também entendo que não é todo mundo, às vezes, por alguma situação, seja financeira, que eu sei que também não é algo que, né, poxa. eu entendi. Mas assim, apoio, uma rede de apoio. Uhum, Então, terapias, uhum. amigos, sabe, estar presente na vida das pessoas, familiares, um simples oi, tudo bem, passando só para dizer que eu te amo, faz total diferença no dia você saber que alguém se importa com você naquele momento.
assim, e a pessoa fica meio repulsiva, né? Fica. E aí a nossa ação qual que é? É eliminar essa barreira. Isso. Porque a pessoa está num período de desafio. Como você falou, ela está enfrentando uma nova. Eu ganhei essa visão hoje. Olhar para a pessoa e entender que ela tá passando por um período totalmente novo. Ela está Uhum. se reinventando Se depois reinventando, daquela perda. exatamente. E o se reinventar é maravilhoso. Deus nos dá uma nova oportunidade para a gente extrair. Nós falhamos também, né? Somos seres humanos falhos. Então, eu no momento do meu luto, às vezes eu perdi até muita paciência, né? E eu sou uma pessoa muito espontânea, né? Então, em algum momento eu também tenho Uma que compreensão, reconhecer alguém que eu também não compreenda. tive compreensão com o que o Uhum, outro queria comigo, sabe? uhum. Então, essa rede de apoio, o profissional eu acho muito importante, porque aí o profissional vai na raiz, vai usar as técnicas, né? As técnicas necessárias para você começar a fazer o exercício da mudança da ótica do seu momento. Então, o exercício que eu faço hoje é: nossa, que bacana, eu sou filha de um homem incrível, né? Meu pai está dentro de mim, está vivo. Nossa, eu tenho gestos do meu pai, eu tenho traços do meu pai, eu tenho o olhar do meu pai. Meu pai, Muito é interessante. muito legal isso. Então, assim, eu já não tô mais naquela assim do sofrimento doloroso, eu tô num sofrimento leve, se tornando mais leve, sabe? E aí eu me pego assim, eu vou em restaurantes, tal, eu vejo livros do meu pai. Outro dia eu peguei um livro do meu pai e eu falei, nossa, que orgulho, como ele escreve bem, porque eu sou anti-escrita, né? Eu não escrevo, assim, a não ser do livro, mas assim, escrever assim muito, né? Eu sempre fui muito da fala. O livro também me fez recomeçar e descobrir que eu sou da escrita emocional. Esse lado. Eu sou da escrita emocional. Então, Entendi. Não os técnico. meus. Não, meu pai é técnico, exatamente. Aham. Então, eu li, assim, os artigos, ele falando, né? Ele escrevia muito bem. E aí eu falo, nossa, que bacana. Então, é você lembrar daquela pessoa que você vai ficar bem também, né? Então, a dica também é essa. O Uhum. ressignificar é muda a ótica. Muda a ótica. Por mais doloroso que seja, é importante esse exercício. Então a pessoa se permite a ter uma ótica diferente. Tem que se permitir. Tem que se permitir, se dar a oportunidade. Porque através disso você vai voltar à vida, né? Vai voltar à vida. E aí, Wanda, suas considerações finais? Vou deixar para Renata ali, né? Ah, eu adoro conversar, falar sobre, porque existe um tabu muito grande, né? Sobre isso também. Pessoas têm medo de falar Tem de medo de luto. falar porque luto já. Morte. É, A palavra luto já é algo pesado. A nossa cultura já fez isso, sabe? é, E não, não é pesado. Quando você ver que não é pesado, porque sabe, é a realidade que a gente tem, né? Então não dá para fingir, não tem o dá para, autoconhecimento, né? Estão assim, a gente trabalhando. nasce, né? É, E a gente morre. sim, Então tem que saber lidar com essas duas únicas verdadeiras realidades, né? sim, sim, Então, eu ouvi uma frase sim. de um filme que eu vi que fala assim, a pessoa perguntava, dói morrer? Aí o outro Hum, respondia: dói mais nascer do que morrer, porque quando você morre, você vai para a eternidade lá, uma nova vida melhor. O nascer é um choque, porque é, você vem para cá, você tem que aprender, né, muitas coisas. E quando você vai, você tá num mundo onde é só amor, só coisas é boas, verdade. né? Então, É. assim, isso também me deu força, porque a gente fica com medo da morte. Óbvio. Ah, Você entendi. Já que entendeu? você tem uma perda de você. Você É, entendeu? Assim, a sim. gente tem essa, né? Não existe, a não ser uma pessoa muito segura. Eu tenho, mas Uhum, eu prefiro assim, dói mais pra nascer do que pra morrer, entendi. entendeu? E aí, gente, aproveitando Sim, o mês das mães, sim, né? Eu quero fazer indicar um livro sim, sim, que tem a ver com o que nós estamos falando, de uma amiga escritora, Camila Escrivano. Vocês sim, conhecem, ela é maravilhosa. sensacional. Escritora. E a mãe dela fez a passagem um mês depois do meu pai. E eu Uhum. lembro que quando eu fiquei sabendo do processo todo, do falecimento da mãe, eu estava no pior momento da negação. E aí eu senti a minha dor e a dor dela. Então, sabe, eu liguei para ela, conversei com ela, chorei muito, porque eu ficava imaginando a dor que aquela
que aquela vida estava passando, que eu tô passando, que eu não queria que ela passasse aquilo. A gente não quer que ninguém passe. E o livro é muito legal. Chama Quando Você Foi Embora. Quando E o você foi livro embora. fala de laços eternos, navegar pelo luto e também celebrar o amor materno. É um livro lindo, gente. Então, assim, dica de presente agora para o Dia das Mães, o mês da Uhum. mãe, das mães. E ela é uma escritora maravilhosa e uma pessoa também. E cada vez mais nós vamos agregar pessoas que estejam Vamos. dispostas a ajudar outras pessoas, né, Wanda? Sempre com certeza. alegria, Com colocando certeza. Deus, né, no propósito, a Sim. fé, sorrindo, que eu acho que a gente tem que falar do luto É, sorrindo, não falar Verdade. naquela coisa mórbida, é porque verdade. aí você, sabe, tá incentivando outras pessoas e mostrando, olha, você vai voltar a sorrir, você vai voltar a ter brilho nos olhos. Lembra Sim. as coisas boas, os momentos bons. Que passou com a pessoa. Exato. É isso. Gente, muito obrigado por você estar conosco até agora. Obrigado porque você faz parte desse público seleto que se interessa por coisas importantes na vida dos outros. É verdade. Eu quero deixar com você aqui o meu abraço e te incentivar a apertar o sininho aí do YouTube, né? Para que você possa também receber os outros trabalhos, os outros vídeos que nós vamos fazer aqui, né? Tem bastante E coisa você- boa vindo por aí. Isso. Muito obrigado. Quero te dar meu abraço, meu tchau. Fica com Deus. Obrigado, Renata. Obrigado, Obrigada, Wanda. Fica com obrigada. Deus.